Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos da segunda série do ensino médio que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística aqui do canal Educação. E nessa segunda-feira, a primeira do mês de outubro, esse mês tão especial para nós, piauienses, o mês do nosso aniversário, dia 19 de outubro, dia do Piauí, e de outras coisinhas mais também interessantes, vamos lá começar a nossa semana, fazendo uma revisão do uso da crase. Para você que está em casa, acompanhando pelo YouTube, e você que está nas unidades da Rede Seduc, que tem a sala do canal Educação, vamos à nossa aula. Na nossa primeira cartela inicial, nós sempre temos aqui o roteiro de aula. Vamos fazer uso das regras, principalmente utilizando adequadamente o acento grave, que a gente já sabe, porque na semana passada a gente começou a falar sobre isso. É o acento utilizado para a gente poder fazer o uso e indicar os casos de ocorrência da crase. Nós já vimos, mas vamos revisar. A crase é aquele fenômeno que junta um artigo com a preposição e que tem condições relacionadas à regência, concordância e todas essas especificidades sintáticas que a gente vai encontrar, tá? Vamos analisar as circunstâncias propícias para a ocorrência da crase, de forma obrigatória, porque a gente tem 3 sentidos, né? Nós temos a crase de forma obrigatória, a crase opcional e a crase proibitiva, onde não se pode usar de jeito nenhum a crase, tá? E aí a gente tem todas essas possibilidades de utilização que nós vamos trazer para vocês aqui. Exercícios tem de muitos, vocês sabem sempre que os exercícios são muito numerosos, nós sempre vamos identificar aí dentro dessas circunstâncias, tá bom? Então, vamos lá para o nosso início. Vamos aqui trazer para você a crase, tá? Já sabemos, e vamos reafirmar, que a crase é a fusão da preposição e do artigo ou de algum determinante que inicia-se com a letra A. Essa preposição é exigida pelo termo regente, que pede uma complementação, seja ele um nome ou um verbo, com a utilização da preposição a. E no caso do artigo, né, ele vai acompanhar o termo regido, aí identificando de forma clara esse termo. Ou então alguma outra palavra, como é o caso dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, que começam também com a letra A. Vamos aqui verificar algumas circunstâncias importantes dessa representação. Trouxe hoje um mapa para a gente poder discorrer sobre esse uso da crase, tá bom? Olha, a definição é essa que aparece logo aqui, que a gente faz do uso da crase, ela é bem importante, porque nós vamos trazê-la aqui, ó. Como a gente já disse para vocês, espera aí, caneta. Ó, já estou voltando aqui. Pronto, fizer. Pronto, aqui. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, botar a canetinha roxa. Tá aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, porque aqui tá meio complexo, mas vai dar certo. Marca T. Pronto, definição, gente, ó, vou colocar das coresinhas. É a junção da preposição com o artigo, essa mesma definição que a gente vai observar aqui. A dica que o mapa mental dá é substituir, porque o artigo A, ele vai acompanhar os determinantes. Ele vai ser um determinante de, preferencialmente, palavras femininas. Até porque, olha, quando a gente falou para você que a crase mistura tudo, regência e concordância, o artigo A ele vai combinar com o substantivo, o nome a que ele se refere, dentro do seu gênero. Ou seja, se há um A, ele deve acompanhar um termo que também representa esse gênero, o gênero feminino, tá? Então, é preciso que a gente vá
identificá-lo. Bom, aí o caso da dica que ele coloca bem aqui, gente, ó, dentro desse processo de dica como é que eu sei se a palavra vai ter ou não o acompanhamento da preposição a ou identificar? Basta você substituir aquela palavra por um termo masculino. Vou à missa. Missa é um termo feminino. Posso substituir por um termo masculino? Posso. Troco a missa pelo parque. Vou ao parque. Olha, se virar do A para o O, é porque aquele A vai ter, sim, a ocorrência da preposição e do artigo. Portanto, é um caso de crase, tá? Então, a gente já tem aí algumas circunstâncias, tá? Bom, quando elas vão ser obrigatórias, professora? Bom, no caso da crase obrigatória, a gente vai encontrar alguns elementos bem interessantes aqui. Ela tem sempre que ser representada por, botar bem aqui, um amarelinho para a gente poder, ó, tem. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Pronto, botar aqui essa nuvenzinha aqui. O mapa já é colorido, mas não custa nada a gente colorir mais. Pronto, aqui. O tem aqui. O tem, gente, é o caso de representações obrigatórias. A gente falou de tudo isso na aula passada. Caso você não queira voltar na aula passada, lá no site do Canal Educação, www.canaleducação.tv, ou então ao YouTube, para recorrer à aula da semana passada, você pode ter esse mapa aí que ele explica tudo direitinho. Pronto. Temos obrigação de colocarmos ou de fazermos a indicação da crase quando tivermos o termo regente, solicitando a preposição a, e o termo regido acompanhado da preposição a, que é o caso que a gente colocou aqui já já. Esse termo, o regido, ele sempre vai vir nessa categoria, no gênero feminino. Por isso é que ele vai vir acompanhado do a artigo aqui que a gente identificou, tá? Além de tudo, essa é a primeira regra. A segunda regra diz que a indicação de horas sempre possui aí esse efeito. A gente até lembrou a você que caso você substitua o artigo a preposição a, por alguma outra preposição, como até, perante, né, durante, a gente vai identificar somente o uso do artigo. E aí, a saída da preposição identifica a quebra dessa circunstância, tá? Temos aqui, ó, o terceiro elemento, a expressão a moda de pedir um bife a Oswaldo Aranha. Professora, mas aqui a palavra não tinha que ser feminina? Não. A palavra feminina, se ela não tiver esse subtendido, essa expressão subtendida, ou melhor, a palavra masculina, perdão. Se ela tiver esse termo subtendido, um bife, a moda, a maneira de Oswaldo Aranha, faz com que a gente possa perceber que esse A aqui continua por quê? Porque a expressão moda seria a palavra feminina que acompanha o termo regido. E o A seria a preposição que acompanha o termo regente. Então, a gente vai poder identificar que a supressão dela não faz com que você perca o caso da crase. E nas locuções femininas, adverbiais, prepositivas, conjuntivas, sempre utilizando aqui, ó, essa representação, tá bom? Então, ó, verbos, a gente falou desses verbos aqui, os verbos que indiquem movimento, né, acompanhados de palavras do gênero feminino, sempre tem essa possibilidade, viu, gente? Nós temos aí essa representação a construir. Então, os casos obrigatórios, nós já vimos aqui que são quatro, são casos obrigatórios, né? Onde a regência do termo pede a preposição a e o termo regido, por ser uma palavra do gênero feminino, vai vir acompanhado do artigo a.
E essa representação é aquilo que seria o caso de crase, que deve ser indicado pela permanência de apenas uma das letras, acrescido do acento grave, tá? Bom, quando a gente viu na aula passada, algumas exceções são importantes, tá? A gente vai poder observar que palavras, alguns pronomes, por exemplo, eles possuem aquilo que seria a indicação de crase, né? Até porque a gente vai observar que alguns são opcionais, né? Outros são proibitivos, né? Aqui, ó, os pronomes de tratamento, e alguns têm exceção, tá? Então, quando a gente vai atrás do não tem crase, vamos aqui colocar um vermelhinho, tá? Pronto, não tem, vou até botar aqui maior, não dá para eu riscar aqui não, porque senão deixa mais coordenação motora aqui. Pronto. Pronto, tá aqui. Não tem. Quais são os casos em que a crase não possui nenhuma, ou em que você não tem a ocorrência de crase? Primeiro, em expressões que possuam o termo regente necessitando da preposição a, mas diante de palavras do gênero masculino. Tá aqui, deixa eu identificar aqui com a minha canetinha o gênero masculino. Vou colocar até minha canetinha é vermelha. Aqui para poder marcar. Pronto. Gênero masculino. Até a gente colocou aqui, ó, se trocar por palavra masculina, a gente vai poder perceber que não existe o caso da crase. Diante de verbos no infinitivo, andar a cavalo, por exemplo, né? No caso, nesse caso não, nesse caso é locução, mas é masculina, tá? Diante de pronomes de tratamento e diante de números cardinais, tá? Então, eu até me lembro na semana passada que a gente fez um exercício que tinha alguns números cardinais. Os cardinais, indicadores de hora, tudo bem, mas indicando qualquer coisa, qualquer identificação aí numérica, não. A exceção dos pronomes, principalmente aqui os de tratamento, gente, que a gente vai poder localizar aqui, ó, são os 3 casos que a gente colocou: senhora, senhorita e dona. Diante desses pronomes de tratamento, deve-se acompanhá-los do artigo a. E aí, quando eles vêm acompanhado do artigo a, estão diante de um termo que pede a preposição a, nesse caso, por exemplo, nós vamos identificar a representação, tá? No caso dos pronomes relativos, a qual e a quais, tá? Nós também vamos ter uma exceção. A regra diz que os pronomes, em geral, principalmente os pronomes pessoais, oblíquos, retos, né? Muitos pronomes aí, os indefinidos, eles não possuem a necessidade do acompanhamento da preposição. Eles vão apresentar, quando necessário, o artigo, ou melhor, a preposição não. Eles não têm, deixa eu refazer minha fala, eles não têm a necessidade do acompanhamento do artigo, né? O que vai via a preposição do termo regente anterior, tá? A exceção que a gente tem é dos pronomes de tratamento, desses 2 pronomes relativos aqui, o qual e as quais, e dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, tá? Então, a gente vai poder observar aqui, ó, dei, o verbo dar é um verbo que pede a preposição a. Senhora vai ser acompanhado de quê? Ou de uma palavra que inicie com o a, no caso aqui é a pronome demonstrativo, né? E aí a gente vai poder identificar. Eu poderia trocar o aquela aqui da frase por só a, mas dei a senhora continuaria tendo a ocorrência da crase. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó,
a indicação de ser um termo aí que recebe o artigo. Se eu trocar o artigo por um determinante como esses pronomes, cuja inicial é a letra A, permanece a mesma coisa, tá? Então, a gente vai poder observar que a gente vai ter as mesmas situações ocorrendo aí dentro dessa possibilidade. Aí, gente, ó, nomes de lugares. Depois a gente vai falar bem aqui sobre esses nomes de lugares. Vou guardar bem aqui para a gente falar já sobre eles, para a localização aqui deles, tá? Os opcionais. Opcionais, gente, são os momentos que você pode fazer uso, como não pode. Se você esquecer de fazer, não tem problema. Se for opcional, tá ótimo, tá? Quais são os opcionais que a gente vai poder utilizar, professora? Diante dos pronomes possessivos femininos, né? Minha, sua, minha, sua, né? No caso. Diante dos pronomes, dos nomes próprios femininos, a gente já sabe que os nomes de gênero, os nomes comuns, tá? Do gênero feminino já tem. No caso dos nomes próprios, além deles serem femininos, eles podem receber ou não o artigo que identifica. Até porque quando a gente se refere a uma pessoa e ela é do gênero feminino, o nome dela já é a identidade dela, já é a identificação de forma clara, tá? Então, por isso é que a gente vai poder identificar. Muito bem, Marcos. Nosso aluno aqui que está no nosso chat do YouTube, falando que a crase é um assunto muito importante, sim. Principalmente agora, gente, que você está caminhando aí para o final do ano, pode fazer o Enem, e aí a regência, olha, a crase, ela importa em algumas situações necessárias, como é o caso da regência, dos nomes e dos verbos, da concordância, como a gente viu aí, dessas circunstâncias todas, de identificações de expressões, como é o caso das locuções, a diferença entre as locuções femininas e as masculinas, né? E a gente vai poder perceber que tem todos esses regramentos que podem colocar, tá? Bom, com relação aos nomes de lugares, a dica é, se eu venho da, por exemplo, China, eu vou à China. Se eu venho de Teresina, eu não vou a Teresina, eu vou só a Teresina. Então, veja que se eu tiver um verbo de localização, uma referência a uns lugares, e eu puder fazer a permuta daquele lugar vindo da, aí eu sei que eu tenho a ocorrência indo para, né, aquele lugar. Se eu faço a correspondência e eu encontro a preposição de, aí eu sei que não existe a crase, tá? Agora, a diferença é que no caso, por exemplo, irei a Salvador. Se eu construo uma frase do jeito que está aqui, ó, irei a Salvador, do jeito que está, se eu tiro esse especificador, esse adjunto adnominal, que esclarece aqui o termo Salvador, eu vou implicar irei a Salvador. Na regra, né, que a gente acabou de colocar. Quando eu venho de Salvador, tá? Aí o caso é um nome de lugar que a gente faz essa retomada, esse cruzamento de informações, e aí eu sei que é um nome que não vai vir acompanhado do artigo, porque ele não tem, né? A posição que rege ele é o de. Na volta, nesse referencial de retorno aí desse lugar. Aí, olha, se eu trabalho um especificador, a regra diz que é obrigatório. Gente, ó, em relação a essa exceção, professora, a exceção, ela se junta a quem? Ela está condizente a quem aqui? No caso, ó, seria a obrigação, tá? Então, é obrigatório, passa a ser obrigatório esses casos em que mistura aí, principalmente em relação às proibições, tá? Então, a gente vai poder identificar se os lugares tiverem um especificador, mesmo que eles estejam representados
pelo pronome, pela preposição de, a gente vai poder identificar aí essa exceção. Usa-se a crase e a ausência desta crase, ela configura erro de regência em torno dessa localização, tá bom? Então, vamos botar o GPS para funcionar de forma clara aí, para a gente poder articular esses elementos aqui, tá bom? Então, acho que o mapa mental ficou mais colorido ainda, mas você pode aí trazer. Vou até aqui, ó, para o final aqui, deixa eu ver, apagar toda a tinta do slide, pronto. Aí você pode aí na escola ou então assistindo às aulas pelo canal Educação, fazer um print dessas informações aí, que já está bem minuciosamente trabalhada através desse mapa mental, tá? Então, gente, ó, vamos lá. A dica é, olha, eu coloquei aqui outra informação, tá? Substitua o que vem depois do artigo a por um termo masculino. Pronto. Se precisar de ao, a frase tem crase. Então, coloquei aqui, ó, vou à escola. Transformo escola no colégio. São sinônimos? São. Dizem respeito às mesmas realidades. Só que um é um termo de gênero feminino, o outro é um termo de gênero masculino. Se eu tiver a troca e a correspondência o, ao, né? Aí eu sei que lá na minha frase eu tenho o artigo que acompanha o nome feminino e a preposição que acompanha o termo regente. Chame a médica. Vou trocar médica por médico. Chame o médico. Então, quem chama, chama alguém. Eu já saberia responder, já, porque o verbo chamar é um verbo transitivo direto. Você não precisa de preposição. Então, o que vai aparecer aí é só o artigo acompanhando o nome, tá? Que seria a base do complemento verbal. Então, nesse caso aí, o artigo vai concordar em gênero e número com aí a palavra a que ele se refere. No caso, o núcleo do objeto direto. Então, se eu mudo esse núcleo para uma palavra masculina, eu vou só mudar o determinante que o acompanha, nesse caso o artigo, e flexionar conforme a concordância de forma correta, tá? A segunda dica que a gente trouxe para vocês no quadrinho aí, ó. Lembre-se desta rima. Vou a, volto da. Aí, crase a. Vou a, volto diz. Crase para quê? Né? Volto de. Crase para quê? Então, vou à Itália. Volto da Itália. Então, ó, crase a. Vou a Portugal. Volto de Portugal. Então, se é a preposição da volta é a de, não tem crase. Crase para quê? Como diz aí o nosso versinho. Na indicação de horas, há sempre crase. Na contagem de horas, não. Então, chego às 2, ok. As 2 horas do filme passaram a voar. Veja que ali, gente, ó, 2 horas é a contagem do tempo. As 2 é o horário em que eu comecei a assistir esse filme, tá? Então, a gente vai poder observar que, quando se refere à contagem do tempo, não tem crase. Ou, então, da numeração que a gente viu, né? Quarta dica, memorize. Quer à tarde, quer à noite, use a crase à frente de expressões femininas. Olha, veja, noite, a noite é uma palavra feminina, né? À tarde também é uma palavra feminina. Quando você transforma essas palavras femininas em locuções, principalmente adverbiais, elas vão ser indicadas pelo caso da crase, tá bom? Então, a gente vai poder... Professor, e a voar? A gente acabou de ver, não tem a crase antes de verbos no infinitivo. Viu lá, ó? 2 horas do filme passaram a voar. Ou seja, não existe a possibilidade, porque a gente não pode colocar uma preposição, um artigo que acompanhe aí um termo como esse, tá? Então, vamos lá, tá? Bem retomado aí essas indicações aqui pra gente. Qual é a frase correta? Me refiro a você.
ou me refiro a você, tá? A gente trabalhou essa dica, mas vai trazê-la novamente aqui para nossa aula, né? No caso, a gente tem um verbo, o refere-se. Um verbo transitivo, direto e indireto. Quando eu me refiro a alguém, eu me refiro o verbo transitivo. Peraí, gente. Deixa eu apagar bem aqui, para explicar melhor aqui. Quem se refere a algo. Muito bem. Então, o verbo referir, vou até colocar aqui, ó. Referir-se. É um verbo pronominal. Por ser um verbo pronominal, ele é um verbo que pode pedir ele vai pedir uma preposição ajudando aí na complementação da sua regência. Então, eu preciso ter aí um termo preposicionado. É obrigatório esse termo preposicionado. Porque o verbo referir-se, um verbo pronominal, é um verbo transitivo indireto, tá? E aí a gente vai poder se referir a quem ou ao quê? Se eu utilizar o termo você, eu sei que é um pronome de tratamento. Olha aqui a chave da questão, gente, ó. É um pronome de tratamento. Perdão aqui, deixa eu apagar aqui. O que eu quero é marcar o amarelinho aqui. É um pronome de tratamento. E a gente viu lá no mapa mental que os únicos pronomes de tratamento que aceitam, nesse caso, a utilização de um artigo acompanhando é senhora, senhorita ou dona. Pronto. São as referências, os únicos, a exceção que a gente viu. Então, como o pronome de tratamento não vem acompanhado de artigo, esse azinho aqui, gente, é a preposição exigida pelo verbo, que a gente sabe, ó, que ela pede um objeto indireto, ou seja, um complemento dessa ação com o uso da preposição. Então, não dá para eu colocar a preposição e o artigo. Por quê? Porque a palavra que você escolheu para complementar o verbo referir dentro dessa circunstância aí é uma palavra impedida de receber aí o artigo. Portanto, o único a que vai aparecer na oração é o a preposição e faz com que a gente possa encontrar essa situação. A carinha da moça aí é assim, não tem confusão. Os únicos pronomes de tratamento que recebem esse tipo de ocorrência são os pronomes senhora, senhorita e dona. Qualquer outro pronome de tratamento não pode ser acompanhado de artigo. E, portanto, o a que aparecer ali não é dele, é apenas a parte complementar do termo regente, que no caso aí é um verbo, né? Que pede a utilização da preposição a, tá bom? Então, a gente sempre tem aí essas referências a trazer para vocês. Bora lá, gente? Vamos estudar, exercitar nossas atividades, porque é sempre hora da gente fazer uma tarefinha ou outra, tá bom? Dentro dessas possibilidades. Vamos lá? Primeira questão, olha aqui, vai julgar se é verdadeiro ou falso. Vamos julgando aqui. Vou pedir aqui para você ler em casa, na escola, em todas as suas localidades, 3 minutinhos. São 2, 4, 6, 7 alternativas. 3 minutinhos.
Ok, gente, vamos lá, ó. Vamos ver se as alternativas estão, ou melhor, se os termos aí estão corretamente. Cheguei a Gil Martins, mas ela estava engarrafadíssima. Bom, quem é de Teresina sabe que a Gil Martins é uma avenida muito caótica aqui. Geralmente só anda muito congestionada. Mas vamos lá. A Gil Martins é uma avenida, tá? Professora, mas ela estava engarrafadíssima. Será se está corretamente empregada, gente? Verdadeiro. Quem chega a algum lugar. E aí, como eu tenho aqui o termo subtendido a avenida, vou até colocar aqui, canetinha, eu quero a canetinha. E aqui, colocar aqui vermelho. Avenida. Aí, ó, veja que eu subtendi um termo no feminino, né? Então, a gente vai acompanhar esse termo com a preposição e o verbo chegar, que indica movimento, pede o artigo. E é só fazer aquela troca. Vim da Gil Martins, né? Então, veja que a gente vai encontrar aqui, sim, essa referência, tá? Letra B. Ela deu à luz a um lindo bebê, né? Deu à luz. A luz, professora, será? É verdade, ó. Deu à luz, quem dá à luz, no caso aqui, é uma locução adverbial. E aí a gente vai poder observar que essa locução adverbial faz com que a gente possa, ou melhor, quem dá algo. E aí, quando ele coloca a luz, né, no caso é o verbo que pede o artigo a e a palavra luz que vem acompanhada da preposição a. Não é nem locução, não. É só a ocorrência simples daquela palavra de gênero feminino que vem acompanhada do seu artigo e tem um termo regente que solicita o uso da preposição. Dedicou-se à própria vida. Vamos lá. Dedicou-se à própria vida. Falso, né? Quem se dedica a algo, né? A própria vida deveria vir acompanhada da expressão do artigo aí, do artigo. E dedicar-se, quem se dedica a algo. Aqui a gente pede, nesse verbo transitivo indireto, o apoio de uma preposição. E aí, quando a gente tem aqui uma expressão formada por duas palavras no feminino, a gente vai poder identificar a presença do artigo a. Então, nesse caso, a gente teria que fazer uso do acento grave, porque existe as condições de ocorrência da crase, tá? Ele se referiu a todo-poderosa. Bom, aqui a gente vai poder identificar verdadeiro. A gente vai poder identificar aqui, ó, a toda. Toda. Ficou faltando aqui uma toda poderosa. Quando a gente vai identificar um nome próprio, ou um nome composto, perdão, cuja referência é o feminino, tá? E aí, olha, o nome feminino vem acompanhado do artigo a e refere-se a um termo regente que solicita a preposição a. Então, verdadeira aí, está condizente com a situação, a ocorrência da crase. Próxima. Espero você desde as 10. Ó, veja bem, quando a gente tem a presença de outras preposições, antes do número indicador das horas, a gente não pode fazer uso aí da crase, tá? Desde às 16 horas, tá? Então, a ocorrência da crase está inadequada porque eu tenho, antes da identificação das horas, a utilização de uma outra preposição. Aí acaba tudo, joga fora no lixo. Fui à casa dela resolver um problema. Fui, voltei da casa, né? Então, voltei da. Então, se eu volto da, a gente vai poder identificar como verdadeira a utilização.
Sempre procuro fazer alusão às lições do Bechara e às do Celso Cunha. Procuro fazer alusão. Quem faz alusão a alguma coisa. Só que lições é uma palavra, professora, no feminino? Sim. Portanto, deve vir acompanhada do artigo. E aí o artigo as, que se combina com o a, deve identificar a ocorrência simples do caso da crase. Portanto, inadequada aí a última informação. Gente, nossa primeira aula chega ao fim. Falamos inicialmente aqui da crase, trouxemos aqui a recuperação das informações, fizemos um pouquinho só dos exercícios, mas na nossa segunda aula tem mais um bocadão, né? Já vamos aumentar bem aí a quantidade de exercícios e recuperar e passar mais dicas para vocês aí a respeito da crase. Mas é em 3 minutinhos, só o tempo da gente abastecer aqui nossa água para poder aí melhorar a nossa vocalização, tá bom? 3 minutinhos a gente volta já.